Boa noite a todos. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador André do Bar. Presente. Vereador Pastor Kennedy Marques, presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Dizão. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Zé da Vaca. Presente. Vereador Rodrigues. Presente. Tem emoção? Uma moção. Não tem. Tem emoção não. Tem emoção. Passaremos a seguir a discussão e votação das atas. Em discussão, a ata da 33ª sessão ordinária. Não tem ninguém a discutir, coloca a votação. Vocês são favoráveis, primeiro como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a ata da 33ª sessão ordinária. Em discussão, a ata da 21ª sessão extraordinária. Não tem ninguém a discutir, coloca a votação. Vocês são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a ata da 21ª sessão extraordinária. Peço ao secretário que dê continuidade no expediente. Projeto de lei número 45/2017. Assunto: dispõe sobre a suplementação da concessão de subvenção às entidades que especifica e dá outras providências. Autoria: prefeito. Resposta de requerimento. Ofício interno 615/2017, resposta de requerimento número 372/2017, vereador Túlio Camargo, informações sobre limpeza de galeria de águas pluviais. Ofício interno 616/2017, resposta de requerimento 373/2017, vereador André do Bar, informações sobre ampliação da sala de aulas da Escola Municipal Neuza Maria Bertoncello. Ofício interno 617/2017, resposta de requerimento 374/2017, vereador Túlio Camargo, informações sobre a Via Oeste, sobre a ponte de madeira no quilômetro 68,5 da rodovia Raposo Tavares. Ofício interno 618/2017, resposta de requerimento 375/2017, vereadora Abner Segura, informações sobre modificação dos uniformes escolares. Ofício interno 619/2017, resposta de requerimento 377/2017, vereador Rafael da Ípica, informações sobre mão única de direção nas ruas Margarido Filho e José Pereira Capitão. Ofício interno 620/2017, resposta de requerimento 393/2017, Comissão Especial da Recuperação da Estrada Mário Covas, laudo técnico da Defesa Civil. Questão de ordem, senhor presidente. Só as duas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura do laudo técnico do dia 20 de janeiro de 2016 e o laudo do dia 22 de junho de 2017, para apreciação de todos os nobres pares. Peço ao secretário que faça a leitura conforme a solicitação. Esse aqui é o primeiro? O primeiro laudo e o último. Relatório técnico de vistoria. Assunto: riscos de acidente na estrada Mário Covas devido à ocorrência de novos deslizamentos de terra. Fato: necessidade da realização da interdição. Local: estrada Mário Covas, com 22 km de extensão. Na estrada Mário Covas, onde foi realizada a obra de pavimentação asfáltica e drenagem, na extensão de 22 km, através do convênio de número 5576/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairinque e o Departamento de Estrada e Rodagem, o DR,
a qual recebeu o termo da entrega definitiva da obra no dia 30 de janeiro de 2015. No mês de dezembro de 2015, essa Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foi informada que ao longo da referida estrada havia vários pontos de deslizamentos às margens dessa via. Após vistoria do local, constatamos que, devido às intensas precipitações pluviométricas que atingiram a região e constatado que vários pontos da estrada Mário Covas estavam danificados, principalmente próximo aos pontos de drenagem, verificamos que tal situação gerou vários pontos que ofereciam riscos às pessoas que utilizavam essas estradas, ou essa estrada, pois trata-se da principal via de acesso da cidade de Mairinque e a rodovia Presidente Castelo Branco, SP-280, além de proporcionar acesso a vários bairros da área rural do município. Na época, essa coordenadoria informou a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras para que tomasse as devidas providências, tendo em vista o iminente risco de acidentes nos pontos críticos. A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, através do Departamento Municipal de Trânsito, providenciou a sinalização nos pontos críticos, faixas, barreiras e cavaletes. Após o novo período de intensas chuvas, houve o agravamento nos locais de riscos existentes, aumento das erosões. Além disso, ocorreu a perda das sinalizações realizadas anteriormente e novos pontos de crateras se formaram. O asfalto está danificado, chegando a atingir metade do leito carroçável, gerando um grande risco aos veículos que trafegam nessa via, pois com esses deslizamentos nas laterais das mesmas, formou-se muitas crateras, com mais de 10 metros de altura, podendo causar um grave acidente. O Departamento Municipal de Trânsito foi informado novamente e já está providenciando as sinalizações. Devido à gravidade da situação, essa Coordenadoria Municipal de Defesa Civil vem monitorando e informando as secretarias a fim de evitarmos transtornos futuros, visando preservar a vida. Mairinque, 22 de junho de 2017. Senhor Nilson Evandro da Silva, coordenador da Defesa Civil, e engenheiro Rogério Miguel Gonçalves, engenheiro civil. Relatório técnico de vistoria ao secretário municipal de Planejamento de Obras. É esse aqui, senhor Claudinei, 20 de janeiro. 20 de janeiro de 2016, não é esse não? Não, junho eu acabei de ler. É esse aqui. Vou ler do mês de janeiro agora, tá? De 2016. Ao secretário municipal de Planejamento e Obras, senhor Claudinei Rosa, assunto: agravamento dos danos do pavimento asfáltico e elementos de drenagem. Estrada Mário Covas, SP-280, CDP, com 22 km de extensão. Após nova vistoria na estrada Mário Covas, onde foi realizado recentemente a obra de pavimentação asfáltica e drenagem na extensão de 22 km, através do convênio 5576/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairinque e o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. Constatei o agravamento dos danos no pavimento asfálticos e elementos de drenagem na estrada Mário Covas. Devido ao período de intensas chuvas, na primeira quinzena do mês de janeiro do corrente ano, os pontos que já estavam apresentando problemas se agravaram muito, com os novos deslizamentos de terra nas laterais, ocorridos ao longo da pista. Em vários pontos da estrada em questão, o asfalto está danificado, chegando a atingir metade do leito carroçável, gerando um grande risco aos veículos que trafegam nessa via, pois com esses deslizamentos nas laterais da mesma, formou-se muitas crateras com mais de 10 metros de altura, formando precipício, podendo causar um grave acidente. O Departamento Municipal de Trânsito realizou a sinalização dos pontos que apresentaram problemas, porém ainda existe o risco de acidentes no local. Caso não haja uma intervenção imediata, com o início dos trabalhos da recuperação dos pontos danificados, o agravamento da situação será maior ainda, bem como o custo do serviço necessário para tal. Segue abaixo um relatório fotográfico demonstrando o agravamento da situação. Engenheiro Rogério Miguel Gonçalves, da Prefeitura, e assinou Nilson Evandro da Silva, dia 20 de janeiro de 2016.
Gabinete de vereador Túlio Camargo, requerimento 408/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete foi procurado por moradores da Avenida Oride Gemente, Jardim Oriental, próximo da Escola Municipal Professor Horácio Ribeiro, reivindicando a instalação de hidrômetros nas residências. Em busca de esclarecimentos, estive com os moradores na sede da concessionária Saneaqua, BRK, onde fomos atendidos pelos responsáveis pelas operações de serviço da empresa. Segundo informações, naquela localidade serão necessárias obras de ampliação da rede para a posterior instalação dos hidrômetros. Diante do exposto, que através do artigo 241 do Regimento Interno dessa Câmara, que requeira ao chefe do Executivo que, através do setor competente, nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento do exposto? Segundo, já houve contato com a empresa Saneaqua para que sejam realizados os devidos serviços? Terceiro, se positiva a segunda, qual a previsão para que se inicie essa ampliação e a instalação de hidrômetros? Se negativo, justificar. Gabinete de vereador, 30 de outubro de 2017. Gabinete de vereador Pastor Kennedy Marques, requerimento 409/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tem sido cada vez maior o número de contribuintes da concessionária Saneaqua que procuram esta casa para reclamar da insuficiência de pontos de atendimento que possam pagar as suas faturas de consumo. Alegam que nos locais onde consegue saldar o débito, há longas filas que resultam em horas de espera. Por isso, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeira a concessionária Saneaqua para que informe. Primeiro, quais são os agentes arrecadadores atualmente credenciados a receber as faturas de consumo de água da empresa? Favor especificar o local e a forma de recebimento, boca do caixa ou débito automático. Segundo, há possibilidade de aumentar o número de agentes arrecadadores? Terceiro, se positiva a segunda, quando isso será feito? Quarta, se negativa a segunda, justificar. Gabinete de vereador, dia 1º de novembro de 2017. Gabinete de vereador Paulo Marrom, requerimento 410/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, já fizemos indicações e requerimentos de número 241/2017 ao chefe do Executivo para levar ao conhecimento do mesmo o problema do alagamento na rua Iraídes Gonçalves Rocha, no bairro Recantos e Eucaliptos. Com as últimas chuvas, novamente o alagamento se repetiu no local e fomos chamados pelos moradores, que desta vez identificaram a provável causa das enchentes naquele trecho. Como se vê pelas fotografias abaixo, há uma série de tubos ali existentes que captam a água da chuva do terreno do condomínio e concentram todo o volume no leito da mencionada via. Exposto isso, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que nos esclareça. Primeiro, a prefeitura tem conhecimento do fato? Segundo, o procedimento é regular? Está correto com as normas da engenharia estipulada pela Prefeitura esse escoamento de água das chuvas? Terceiro, que providências a Prefeitura poderá adotar para solucionar o problema? Quarto, paliativamente, o que pode ser feito para impedir a ocorrência de alagamentos no local? Gabinete de vereador, dia 1º de novembro de 2017. Gabinete de vereador Paulo Marrom, requerimento 411/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, nos últimos dias fomos procurados por um cidadão em nosso gabinete, o qual reclama não ter sido atendido na unidade do PROCON, na Vila Sorocabana, sob a alegação de que o expediente já havia encerrado. Afirma que na placa informativa consta que o atendimento é até às 15 horas, em que estava no balcão às 14h45, de modo que faltava ainda 15 minutos para o encerramento das atividades. Exposto isso, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que nos esclareça. Primeiro, qual o horário de atendimento do PROCON de Mairinque? Segundo, houve alguma situação a justificar o encerramento antecipado do expediente nos últimos dias? Terceiro, os servidores estão orientados a atender os interessados que estejam dentro da unidade após o horário de encerramento? Quarto, acaso episódios como supranarrados se repitam, que providências pode ser tomado pelo cidadão? Gabinete de vereador, dia 1º de novembro de 2017. Gabinete de vereador Túlio Camargo, requerimento 412/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, constantemente este gabinete tem recebido informações sobre a comercialização de terrenos em várias localidades do município. Em muitos casos, estão sendo oferecidos por pessoas não credenciadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES. Pelo que nos é relatado, são supostos loteamento sem a devida infraestrutura, de acordo com as leis federais número 67 e 66/79,
e 10.257/01, e leis municipais 855/78 e 2671/06, que estabelecem diretrizes para o parcelamento do solo urbano. Nossa preocupação é quanto aos cumprimentos das normas pelos loteadores, empreendedores e responsáveis técnicos dos empreendimentos, bem como se tais imóveis têm toda a documentação legal para que tais vendas possam ser concretizadas. Diante do exposto, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, é que requer ao chefe do Executivo Municipal para que informe o que segue. Primeiro, quantos e quais novos loteamentos foram aprovados pela municipalidade e encontra-se situação legal para comercialização de imóveis? Segundo, estes empreendimentos oferecem toda a infraestrutura necessária como estabelecido pela legislação vigente? Terceiro, estes loteamentos têm toda a documentação regularizada junto ao cartório de registro de imóveis? Gabinete Vereador, 6 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 413/2017. Senhor presidente, os usuários da passagem pedestre que liga o centro da cidade com a Vila Sorocabana, mais conhecida como Pontilhão, estão vivendo um problema aparentemente simples, porém que obriga uma ação imediata da administração. Ocorre que os ciclistas estão atravessando essa passagem pilotando suas bicicletas, sendo que alguns em alta velocidade, assustando os pedestres e os obrigando muitas vezes a se encostarem nas paredes para não serem atropelados. O que se percebe é que muitos desses ciclistas somente atravessam um pontilhão pilotando suas bicicletas por puro desconhecimento, já que são trabalhadores que vão e voltam do seu serviço, utilizando-se de meio de transporte, mas outros, principalmente os mais jovens, que se utilizam de suas bicicletas como objetos esportivos ou de lazer, fazem essa travessia em alta velocidade para aproveitar a descida, que cá entre nós é extremamente convidativa para os amantes desse esporte. Enfim, não há dúvidas que uma campanha educativa se faz necessária com a máxima urgência. Diante do exposto, requer ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe o que segue. Primeiro, está nos planos da Prefeitura Municipal alguma ação educativa para orientar os ciclistas e usuários em geral do pontilhão? Que tipo de ação? Quando isso ocorrerá? Segundo, a Guarda Municipal recebeu alguma orientação visando atuar e minimizar o problema? Qual a orientação? Terceiro, se não há ação prevista, o que se pode ser feito pela Prefeitura para que o problema seja amenizado neste momento? Gabinete Vereador, dia 8 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 414/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete tem recebido informações sobre a comercialização de terreno... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Eu pretendo aprimorar melhor esse requerimento, então eu pediria o arquivamento do mesmo e apresentá-lo na próxima sessão. A pedido do autor, está arquivado o requerimento 414/2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 415/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo a prestar algumas informações sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude em nosso município. Primeiro, informar ao Executivo a viabilidade da criação do Conselho Municipal de Juventude, CMJ, em nosso município, conforme cópia do projeto em anexo ao requerimento. Segunda, se já existe um projeto de lei em estudo nesse sentido. Gabinete Vereador, 9 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 416/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo que forneça informações sobre o processo judicial de número 1057-272-14 de 2016.8.26.0053, que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, referente ao depósito judicial do perito e sobre a perícia de ser realizada na estrada Mário Covas, a fim de dar explicações sobre o seguinte. Primeiro, informar ao Executivo se já foi depositado os honorários periciais do processo. Segundo, se sim, a pergunta acima, já foi marcada a data da perícia? Terceiro, requer que seja oficiado ao Ministério o juízo da possibilidade
de acompanhamento dos membros da Comissão Especial da Obra da Estrada Governador Mário Covas, resolução de número 556 e 558/2017 e ato da presidência número 22/2017 na realização da perícia. Gabinete Vereador, dia 8 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 417/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que a empresa Obra Gen Engenharia e Construções Limitada iniciou a obra de asfaltamento na rua Lélio Lippe, Walter Lippe, vereador Valdemar Pereira, localizado no Jardim dos Ipês e não terminou. Ressalte-se que a empresa abandonou a obra dessas ruas e não retornou mais e, consequentemente, trouxe transtornos para os moradores. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo que responda às perguntas e ainda seja enviada a cópia desta para a empresa. Primeiro, se a Prefeitura tem conhecimento que o asfaltamento dessas ruas não foram terminadas. Segundo, qual o fator que está dificultando o término da obra? Terceiro, se a empresa já foi notificada pelo Poder Executivo a retomar a obra, a execução da obra. Quarto, quais providências a Prefeitura está tomando em relação à empresa? Gabinete Vereador, 6 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 418/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que a empresa Construtora Madri Limitada iniciou a obra de asfaltamento na rua 21 e 25, localizados no Jardim Vitória, ou 21 a 25, localizados no Jardim Vitória, e essa demora e está demorando para terminar a referida obra. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal que responda às perguntas e ainda seja enviada a cópia desta empresa. Primeiro, qual o fator que está dificultando o término da obra? Segundo, se a empresa Saneágua já finalizou a conclusão das obras da rede de esgoto dessas ruas? Terceiro, se a Prefeitura tem conhecimento que o asfaltamento dessas ruas não foram terminadas? Gabinete Vereador, 6 de novembro de 2017. Comissão Especial para realizar levantamentos, loteamentos e parcelamentos existentes no município. Resolução de número 552/2017. Requerimento 419/2017, senhor presidente, visando dar continuidade a estudos que estamos realizando sobre a regulamentação de loteamentos no município, requeremos, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. Primeiro, quantos loteamentos ainda estão pendentes de regularização junto à Prefeitura? Enviar a relação. Segundo, existem condenações judiciais com relação a loteamentos no município? Quais? Terceiro, existem sanções aplicadas à Prefeitura? Quais? Quarto, em que fase estão as respectivas regulamentações ou regularizações? Gabinete dos Vereadores, Abner Segura, Dizão e Bruno Tan, dia 9 de novembro de 2017. Comissão Especial para realizar levantamentos, loteamentos e parcelamentos existentes no município, resolução 552/2017, requerimento 420/2017. Senhor presidente, visando dar continuidade a estudos que estamos realizando sobre a pavimentação das ruas, loteamento Jardim dos Ipês, requeremos, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, seja oficiado ao Executivo Municipal para que nos forneça as seguintes informações. Primeiro, Ontem foi dada a ordem de serviço para a pavimentação? Em que data? Segundo, que tipo de pavimento será utilizado? Terceiro, sabendo que existem várias nascentes naquele local, há um laudo da Secretaria do Meio Ambiente Municipal indicando os locais das nascentes? Enviar cópia. Quarto, se o tipo de pavimento programado é asfalto, não seria melhor trocar para bloquetes, já que existem no local várias nascentes? Quais o posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente sobre isso? Gabinete do Vereador Abner Segura, Vereador Dizão e Vereador Bruno Tan, dia 9 de novembro de 2017. Comissão Especial para realizar levantamentos, loteamentos e parcelamentos existentes no município, resolução 552/2017, requerimento 421/2017. Senhor presidente, visando dar continuidade a estudos que estamos realizando sobre o loteamento Sítio Maravilha, requeremos, nos termos do artigo 224, Regimento Interno, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. Primeiro, qual a data do primeiro documento protocolado na Prefeitura para o citado empreendimento? Enviar cópia. Segundo, quando a Prefeitura recebeu o pedido de desdobro dos lotes?
Terceiro, a partir desta data, qual a tramitação dessa documentação na Prefeitura? Quarto, em que estágio se encontram os processos? Relatar, citando datas. Gabinete dos Vereadores Abner Segura, vereador Dizão e vereador Bruno Tam, dia 9 de novembro de 2017. Aprovado o requerimento de número 408 a 421/2017, com exceção da 414/2017. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, moção de aplauso número 69/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente homenagem é fruto de reconhecimento dessa Casa Legislativa em homenagem a Pittsburgh Lanches e Paulo Bikes pela iniciativa de realizar o passeio ciclístico de aniversário de Mairink 2017, que contou com 500 ciclistas no evento para comemorar os 127 anos da cidade de Mairink, com caráter esportivo e social, com arrecadação de 400 quilos de alimentos que foram doados à APAI. Através dessa singela homenagem, expressamos nossa singela gratidão, reconhecendo a importância de realizações do evento, como esse, que contribuem muito para a cidade e para os munícipes. Assim, por este motivo, é que merece o nosso aplauso e nossos sinceros agradecimentos. Parabéns por todo o empenho e dedicação aos envolvidos nesse trabalho, incluindo os colaboradores. Do teor dessa, dá-se a ciência aos homenageados. Solicito, a caso aprovada, seja enviada uma cópia desta aos homenageados. Gabinete de Vereador, dia 6 de novembro de 2017. Agora suas indicações. Em discussão, a moção número 69/2017. Não tem ninguém a discutir, coloca a votação. Moção favorável, presidente, como estão? Os contrários querem se levantar. Aprovada a moção de aplauso número 69/2017. As indicações de números 820 a 848/2017 serão encaminhadas a seus destinatários. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Relatório final da Comissão Especial, destinada a apurar a responsabilidade da recuperação da obra da Estrada Governador Mário Covas, a implantação do projeto da alça de retorno do novo viaduto para essa estrada e a implantação do viaduto no quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares aos bairros localizados nesse trecho. Comissão Especial de Inquérito, onde foi aprovada sua constituição por meio dos projetos de resolução números 12 e 14/2017, ambos de autoria do vereador Rafael da Hípica, que foi constituída por meio de resoluções números 556 e 558/2017, com o fim de apurar a responsabilidade da recuperação da obra da Estrada Governador Mário Covas, a implantação do projeto de alça de retorno do novo viaduto para essa estrada e a implantação do viaduto no quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares aos bairros localizados nesse trecho. Presidente, vereador Rafael da Hípica, membros, vereadores André do Bar e Rodrigues. Fato atribuído: possíveis irregularidades na execução da obra de pavimentação da Estrada Governador Municipal ou da Estrada Municipal Governador Mário Covas. Insuficiente acompanhamento e fiscalização técnica pela Prefeitura Municipal no desenvolvimento daquela obra. Incapacidade administrativa da Prefeitura ao receber a referida obra, quando esta ainda não continha dispositivo de escoamento de águas pluviais, escadas hidráulicas, o que resultou no desmoronamento do leito da pista em diversos pontos. Embora a finalidade da comissão fosse também no sentido de levantar dados relacionados à implantação do projeto da alça de retorno do novo viaduto para essa estrada e a implantação do viaduto no quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares, num primeiro momento a comissão empreendeu seus esforços em obter dados da obra da pavimentação da Estrada Governador Mário Covas, no que não teve êxito.
Conforme adiante se demonstra, a criação da presente comissão especial decorreu em maior parte da necessidade de se levantar dados e dimensionar a situação, o que, através do pedido de informação dos vereadores, não vinha sendo conseguido, posto que tanto órgão quanto autoridades estaduais simplesmente ignoravam os questionamentos a ele dirigidos. A exemplo, citamos o requerimento de número 26/2017 do vereador Rafael da Hípica e o requerimento 221/2017 do vereador Rafael da Hípica. A partir da sua constituição, levada ao efeito através das resoluções, a comissão iniciou sua diligência quando seus membros puderam constatar que o mesmo tratamento dispensado aos vereadores também seria destinado à comissão, pois dos questionamentos realizados pela comissão, qualquer deles foi devidamente respondido, de modo que ainda pairam as mesmas dúvidas perante a comissão do que antes da sua criação. A exemplo, citamos os requerimentos 344, 345, 346, 347, 348, 349, 391, 392, 393, 403 e 404/2017. O vereador Rafael da Hípica visitou as dependências do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, em Sorocaba, quando, interpelando um dos servidores do órgão, obteve ainda que informalmente cópias dos projetos daquela obra que completavam a construção das escadas hidráulicas, dispositivo esses que evitariam a ocorrência de desmoronamentos verificando ao longo daquela estrada. Segundo apurou naquela ocasião, tais dispositivos integraram o conjunto da obra licitada, tendo inclusive a sua execução terceirizada. Entretanto, apesar de ter pago o tal sistema de escoamento, não foi executado. Deste modo, desvendou-se perante a comissão a ocorrência de um grave crime de ilícito administrativo e até mesmo criminal, na medida em que a comissão defrontou-se com uma obra do valor expressivo de cerca de 7 milhões de reais que foi desembolsada pelos cofres do governo do Estado e não foi executada. Neste panorama de cometimento de grave irregularidade administrativa, as incompreensíveis resistências dos órgãos envolvidos em prestar as suas informações relacionadas à obra de pavimentação da estrada Governador Mário Covas se justificam na medida em que interessa os tais órgãos manter todo o processo administrativo e licitatório relacionado à obra de pavimentação da estrada Governador Mário Covas na total obscuridade, a fim de garantir a impunidade a quem tenha agido, no mínimo com falta de zelo, a administração de recursos em referida obra. Daí porque, diante da ineficácia das ações dessa comissão, no âmbito de uma comissão especial de estudos das questões relacionadas àquela obra, é que decidiu-se pelo encerramento das atividades com a posterior reabertura da comissão, desta feita com a natureza de inquérito, o que a confere maior prerrogativa próprias da autoridades judiciais. Artigo 25 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Pelo exposto, contatamos a documentalidade ou a documentalmente, vide requerimentos listados em cima, uma resistência dos órgãos estaduais envolvidos em atender aos pedidos e explicações no âmbito dessa comissão especial. De tal sorte, a comissão delibera por unanimidade por encerrar os trabalhos antes da conclusão de que, sob a forma de comissão especial, o objetivo de coletar e analisar os dados relacionados ao contrato que ensejou na pavimentação da estrada municipal Governador Mário Covas não será alcançado. Assim, encerra-se a presente missão para que o ato contínuo possa ser proposta pela Comissão Especial de Inquérito, para ocupar-se exclusivamente na obra da pavimentação da estrada Governador Mário Covas. Dá-se a notar que, sob a forma de inquérito, a nova comissão desfrutará do status próprio das autoridades judiciais, de modo que, diante de eventual recusa ou resistência, a comissão poderá socorrer-se do Poder Judiciário, para respaldar a prática de determinado ato, o fornecimento de documentos e oitavas, por exemplo. Assim, essa comissão opina, primeiro,
pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para o Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que apure a eventual prática de ato doloso de improbidade administrativa praticada no âmbito do governo estadual, tipificando o artigo 10, caput da Lei número 8.424, com 429/92, no que se refere o objeto desta investigação. Segundo, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a fim de que o mesmo verifique a regularidade dos processos licitatórios realizados pelo governo do Estado e para a execução daquela obra. Terceiro, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para os órgãos da fiscalização da Prefeitura Municipal de Mairinque, a fim de que apure sobre eventuais irregularidades, ilegalidade, em tese praticadas, cometidas por funcionários públicos municipais. Quarto, pelo encaminhamento de uma cópia deste presente relatório à liderança do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa do ilustre deputado Itamar Borges, a Comissão de Obras daquela egrégia Casa Legislativa e a Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares, para que tenham conhecimento do teor do presente relatório e adotem as providências que entenderem necessárias. Quinto, por fim, propomos a abertura de uma comissão de inquérito ante aos fatos constatados e narrados no presente procedimento. Era o que tinha que ser relatado e submetemos o presente à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Mairinque. Mairinque, 9 de novembro de 2017, vereador Rafael da Ípica, vereador André do Bar e vereador Rodrigues. Resposta referente ao contrato número 024/2016 da empresa Obragem, a contratação da empresa para execução das obras na pavimentação em bloquetes, drenagem e sinalização viária que serão executadas no bairro Nova Granada, Rua 1 e Rua 5, no município de Mairinque. Assunto: continuidade da obra. Prezados senhores, vimos pela presente encaminhar a vossa senhoria o relatório do engenheiro Rodolfo Milan, da empresa Obragem. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Anteciosamente, Obragem, Engenharia e Construções, Tatiane Teixeira, gestora de contratos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Daria para ler o relatório por completo? Aqui... O relatório é extenso. Não, mas porque seria Eu bom coloco- a sociedade ter ciência. Está à disposição no site. Mas não é para que nós, vereadores, tenhamos conhecimento. É que, lendo aqui, as pessoas que acompanham, dá para ter uma noção melhor do que é o contrato da Obragem para a Rua 1 e Rua 5. Por que a obra está parada, enfim. Acho que fica melhor esclarecido, se possível. É melhor. Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra. Votorantim, 31 de outubro de 2017, aos cuidados do engenheiro Elber Juliato da Silva e Marco Antônio. Foi realizado no dia 28 de outubro de 2017 uma visita técnica à obra na cidade de Mairinque, bairro Granada, nas proximidades da Rua 1 com a Rua 5, aonde foram constatadas as seguintes irregularidades descritas abaixo. Primeiro, no contrato existem calçadas para serem executadas, porém, verificando no local, constatamos, devido à ampliação da rua, não haver espaço suficiente para a realização das calçadas em diversos pontos, inclusive pontos com interferências de tubulações. Inclusive, existe um problema das calçadas não terem continuidade à largura mínima conforme a norma de acessibilidade. Na Rua 5, já foi realizado o piso intertravo, porém com não a realização da calçada e consequente proteção das guias. Poderão ocorrer problemas no pavimento que não é de responsabilidade da empresa Obragem, cabendo à Prefeitura de Mairinque uma solução hábil para o problema. Este problema é reincidente do relatório protocolado na Prefeitura em 30 de junho de 2017. Segundo, na Rua 5 existe um local onde a guia saiu do alinhamento.
Este problema foi causado por um veículo de terceiro, não sendo de responsabilidade da empresa Obragen o reparo. Porém, esse reparo deverá ser executado o mais rápido possível para não causar problema. Terceiro, pelo projeto da Rua 1, temos no final do percurso um poste de madeira de energia, o qual está no leito carroçável, sendo necessário a sua retirada para execução do piso. Conforme relatório de 30 de junho, o poste ainda se encontra no local. Quarto, o projeto da Rua 1, parte final, novamente, temos um muro de ala D.01, o qual será interligado com a rua de baixo, que está num talude, cortando o prumo, comprometendo assim a integridade do serviço que será executado. Inclusive, já existe um trecho onde a erosão está invadindo a rua. Precisamos de uma solução da Prefeitura de Mairim com relação a este problema para não termos contratempos futuros. Lembrando que a execução de serviços fora de padrão terão de ter autorização por escrito da Prefeitura de Mairim. Quinto, existem pontos onde os moradores estão colocando material na calçada e esse material, devido às chuvas, estão ficando em cima do pavimento, podendo assim comprometer a sua integridade. Sexto, aditamento do contrato. Desde a contratação constatação das interferências externas, definição do novo projeto com a largura das ruas aumentadas, conforme já executado na Rua 5, até o presente momento não temos o aditamento deste aumento da área de pavimentação e aumento de outros serviços de drenagem, devidamente assinado e aprovação pela Caixa Econômica Federal, visto que sem contrato regularizado, obviamente, a empresa não terá como receber tais serviços fora do escopo inicial do contrato. Precisamos dessas definições e desses aceites perante a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal para podermos dar sequência no serviço. Anexo, cópia do primeiro relatório protocolado em junho de 2017, sem mais, Rodolfo Milan, engenheiro civil.